Olá, tudo bem? Então, agora vamos aqui para a aula 5, que é a continuação da aula 4, onde vamos terminar o exercício 3, que é o projeto da nossa primeira residência, né? Então, já fizemos aqui todas as paredes, todas as janelas, todas as portas, e vamos terminar de colocar os móveis. E agora é o momento de colocar aqui o box, chuveiro, vaso sanitário nos banheiros. Vamos começar nesse banheiro da suíte. Primeira coisa que eu acho que é interessante fazer é delimitar o espaço do box. Vou dar um zoom. Vou copiar a linha da janela, que vai ser a mesma linha que eu vou usar para fazer o meu box. Vou dar um offset. Eu vou deixar um box com... O banheiro tem 1,85, vou deixar um box com 0,70. Vou dar um offset de 0,7, Enter. Subir um pouquinho aqui. Desse ponto para cima. E aí eu vou dar a espessura do meu vidro aqui. Vou dar um offset de 0,03, Enter. Daqui para cima. Ok. Só que o box, ele vai até os limites da parede, né? Então, eu vou usar o comando Extend. Dessa vez, o Extend vai até as duas paredes. Então, eu clico a primeira parede, clico a segunda, certo? Então, essas duas linhas que eu selecionei são as minhas linhas de chegada. Dou Enter, o que vai chegar até aí? Eu vou nessa extremidade, olha. Esse vem para cá, esse vem para cá, vou à outra extremidade, o próximo dela, clico, e aí o que estava aqui se estendeu para a direita e se estendeu para a esquerda. Muito bem, já delimitei meu box, agora eu vou colocar o chuveiro. Eu vou criar, pessoal, aqui um ponto de referência para eu colocar o meu chuveiro. Vou pôr exatamente nesse meio. Eu sei que tem 70 centímetros, então eu vou dar um offset de 0,35 para achar aqui um pontinho de referência. Vou usar o offset para isso. 0,35, Enter, desse ponto para cima. E Enter ou no mouse ou no teclado para sair do comando. Aqui, exatamente aqui, eu vou colocar o meu chuveiro. Só que o chuveiro, ele tá nessa posição, ó. Não tem problema. Eu copio ele para lá e depois rotaciono. Então, pego aqui o comando Copy, seleciono todo o meu bloco de chuveiro, confirmo, dou uma base, que vai ser aqui, ó, o midpoint, né? Para aproximar, eu só mexo nessa bolinha do mouse. Dou o pan também, que não sai do comando. Aproximo novamente. Vou desligar o orto e trago aqui o meu chuveiro. Ele continua preso, né? Porque se eu quiser fazer outras cópias, eu não quero. Eu dou um Enter e pronto. Agora eu vou rotacionar o chuveiro para ele virar para cá. Que na hora que eu copio, ele vem exatamente do jeito que ele tá lá. Eu vou usar o Rotate, rotacionar, seleciono o meu bloco, que é o chuveiro, confirmo. O meu ponto de referência de rotação, né, onde eu seguro para ele rotacionar, vai ser esse, e a minha rotação vai ser nesse sentido horário. Então, eu vou digitar menos 90. Menos 90. Tá ali. Rotacionei meu chuveirinho. Certo? Aonde mais
o que mais vai ter aqui no meu banheiro? Vai ter uma pia pequenininha nesse canto e um vaso sanitário. Eu já vou trazer para cá esses dois blocos para rotacionar e posicionar. O pan, o zoom. Vou copiar. Vou selecionar o vaso, vou selecionar a pia, confirmo, dou um ponto de referência qualquer, só mesmo para deixar próximo do meu banheirinho ali. E coloco aqui. Vou dar um ESC ou um Enter, prefiro dar o ESC, para sair e largar o comando. Bem, primeiro, o vaso sanitário eu posso só rotacionar. Vou rotacionar menos 90 e depois eu posiciono ele aqui. Então, vou dar o rotate, seleciono o vaso, confirmo, o meu ponto de referência está aqui e ele vai rotacionar menos 90, né? Porque o AutoCAD trabalha no positivo no sentido anti-horário. Como eu quero que ele gire no sentido horário, então eu dou menos 90. Ou eu poderia dar, se eu quisesse para cá 90, para cá mais 90, 180, e para cá mais 90, 270. Eu escolho 270 ou menos 90, vou no menos 90, que é mais fácil guardar, Enter. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mover esse vaso sanitário desse endpoint até essa new arrest aqui. Tá lá. Agora, essa pia, eu posso fazer duas coisas com ela. Ou eu dou um rotate 180, para ela virar para o lado que ela tem que ficar aqui posicionada, ou eu espelho ela. Eu vou continuar usando o rotate. Então, seleciono a pia, confirmo, dou um ponto de referência. Nesse caso, vai ser esse, né? O ponto que eu dei. Então, daqui, eu quero que ela gire 180 graus. Então, é melhor digitar 180. Eu tenho mais certeza de que ela parou na angulação certa. 180, Enter. Tá lá, já tá na posição certa. Então, agora eu vou mover essa pia. Seleciono a pia, confirmo, dou uma base de referência, ou seja, eu tô pegando a pia aqui, dou um clique onde eu tô pegando e agora eu vou clicar aonde eu vou levar. Aqui, exatamente. Ok? Eu vou aproveitar que eu tô aqui nesse banheirinho e vou fazer a soleira. Vou fazer uma linha, porque sempre muda, né, pessoal? Tem um layer aqui chamado piso. Sempre muda isso, né? Porque, o que acontece? Geralmente, eu tenho um tipo de piso no quarto e um tipo diferente de piso no banheiro. E entre esses dois pisos, eu tenho uma soleira. Então, eu estou desenhando aqui a minha soleira. Pode ser de mármore, de granito ou do próprio piso do banheiro, mas tem sim uma soleira antes de vir o piso de madeira, de carpete ou mesmo um piso frio aqui dos quartos, mas geralmente é um piso diferente, tá bom? Então, esse banheiro tá completo. Vamos pro próximo banheirinho aqui, que também é parecido. Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar já os bloquinhos. A pia, o vaso e o chuveiro. Quando chegar lá, eu faço novamente o box. Vou pôr aqui, ó, para ficar perto. Vou dar um ESC para soltar. Vou rotacionar tudo. Seleciono tudo, confirmo, dou uma base de referência aqui fora do desenho e digito o ângulo. Eu quero que rotacione
90 graus, positivo, porque é o sentido anti-horário, 90, Enter. Tá ótimo. O meu box aqui, esse banheiro é um pouco maior do que aquele da suíte, eu vou deixar o meu box com 80 centímetros. Então, vou dar um offset, ponto 8, desse ponto para o lado de dentro do banheiro. A espessura do box vai ser ponto 0,3, desse ponto para fora. Perfeito. Agora, eu vou dar o extend dos dois lados, como eu fiz no outro banheiro também. Vou estender até essa parede e até essa parede, Enter, essas duas linhas aqui e essas duas linhas aqui, Enter, saiu do comando. Ótimo. Para eu colocar aqui o chuveiro, eu vou dar um offset do quê? De ponto 4, né? Daqui até aqui tem 80, eu quero que o meu chuveiro fique exatamente aqui nesse ponto médio, então vou lá, dou um offset, ponto 4, Enter, dessa linha para dentro. Ótimo, aqui eu tenho ponto de referência que eu vou trazer o meu chuveiro. Então, eu vou mover, seleciono o objeto que eu vou mover, confirmo, dou uma base de referência, vou dar um zoom aqui, ó, porque eu quero pegar exatamente esse midpoint e levo para esse meu ponto de referência. Certo? Não preciso dessa linha, ela só me serviu mesmo de referência. Clico e apago. Vou colocar aqui o meu vaso sanitário e a minha pia com o Move. Vou mover os dois, colocando aqui as peças do banheiro. Tá perfeito, tá ficando bem bonito. E eu vou colocar aqui também uma soleira nesse banheiro. Uma soleira aqui entre o banheiro e o corredor. A representação é apenas uma linha, de preferência de uma cota, de um layer diferente do layer alvenaria e diferente do layer esquadria. Para que também serve o layer, pessoal? Além de ter aquela possibilidade de você apagar, congelar, né, que a gente acabou usando no exemplo do quartinho, do dormitório da kitnet, também é importante porque na hora que eu for mandar plotar esse desenho, né, geralmente a gente plota um desenho preto e branco. Então, eu determino para o meu AutoCAD, na hora de criar minha plotagem, a espessura de cada linha. E a espessura vai ser classificada de acordo com a cor da linha. Então, por exemplo, o layer, tudo que é preto, né? No caso aqui tá branco, porque minha tela é preta, vai ter uma espessura mais grossa, porque se trata de alvenaria. Então, vai ter, sei lá, 0,4 de espessura. Tudo que for dessa cor, que tá a camada piso, layer piso, vai ser numa espessura, por exemplo, 0,10. E aqui, o que é esquadria, vai ser uma espessura intermediária, talvez 0,25. Então, vai dar aquela sensação de volume que com certeza vocês já viram em alguns desenhos plotados. Não é volume a palavra, mas você vai ter uma linha mais grossa, depois uma linha média e uma linha fininha, né? Então, as achuras são sempre feitas em linhas fininhas. O que é parede e pilar geralmente é a linha mais grossa, tá? Então, tudo isso a gente consegue configurar no AutoCAD na hora de mandar plotar. Ok, então colocamos aqui. E agora
que tá faltando? Vamos colocar aqui na lavanderia a máquina de lavar e o tanque. Depois, os pilares que a gente não colocou, né? Vamos lá para a máquina de lavar e o tanque, que estão aqui nos bloquinhos também. Vamos copiar o tanque, a máquina de lavar, copia, seleciono, dou uma base de referência, vou trazer aqui perto e dou o ESC para soltar. E vou mover agora um de cada vez. A máquina de lavar, seleciono, confirmo, coloco ela aqui. E o tanque, seleciono, confirmo, dá uma base aqui e coloco ele aqui do lado da máquina. Que aqui é a minha lavanderia, que eu vou desenhar agora os pilares da lavanderia e depois eu vou colocar a cobertura e a sua projeção. Então, o tamanho dessa lavanderia, ela tem 1,60. Então, peguei já o comando offset, 1,6, enter, desse ponto para cima. Esse pilar, ele é de 0,25, a espessura dele, subiu. Ótimo. Vou colocar aqui no layer alvenaria, porque agora eu vou desenhar uma linha que vai vir daqui para cá. Vou desenhar uma linha aqui também, que vai ser minha referência. Ok. Bem, até essa primeira linha eu vou estender as duas que eu desenhei. Seleciono, confirmo. E agora eu vou dar o offset. Mas eu vou fazer diferente, já dei muito offset. Então, eu vou fazer um retângulo aqui. Fazer um quadradinho, na verdade, com o comando retângulo. Vou fazer aqui, ó. Ele vai começar nesse ponto. E eu vou fazer com um valor conhecido. Então, lembra? A gente dá o arroba. Então, qual é o valor conhecido? 0,25 em x. Para dar o valor em y, eu digito a vírgula. 0,25 em y. Tá aqui meu quadradinho. O comando retângulo, tá? Eu vou copiá-lo. Vou copiá-lo para outra extremidade. Seleciono o quadradinho, confirmo. Ponto de referência é esse aqui. E eu vou levá-lo para cá. Todo o resto, antes de apagar, eu vou dar um offset nessas linhas. Porque essas linhas vão servir de referência para virar a minha projeção, a projeção da cobertura da minha lavanderia. Então, ela vai ter aqui ponto 30, não precisa de muita coisa, desse ponto para cima, e agora eu posso apagar essas duas linhas. O que eu deixei aqui para vocês, pessoal? Eu já deixei uma linha tracejada. Eu criei já um layer chamado projeção. Vamos ver ele aqui, ó. Um layer chamado projeção, de cor azul, de cor cinza, que é a cor número 8, e já coloquei ele com uma linha tracejada, que a gente vai ver aqui direitinho, tá bom? Sair aqui. Então, como esse layer já existe aqui no meu bloco, eu vou usar o match.
Pego aqui o meu pincelzinho, propriedades iguais, clico na minha linha de referência ou objeto de origem, ele já mudou ali o íconezinho para o pincel, e eu quero que essa linha e essa linha fiquem tracejadas, certo? E aí eu vou dar aqui o concorda aqui, perfeito. Repito o comando, concorda aqui. Tá ótimo. O que precisa ter quando a gente tem uma projeção? Precisa ter um texto escrito que é projeção de cobertura. Eu também deixei aqui um texto um pouquinho menor do que o texto de cada ambiente. Então, vamos copiar. Seleciono, confirmo, dou uma base de referência e levo lá para ficar próximo. Perfeito. Saio do comando com Enter. Agora, eu acho que a gente pode colocar os textos dos ambientes. Eu já trouxe aqui no bloquinho também um texto, no caso tá aqui a churrasqueira, a gente vai copiar para todos os ambientes. Então, seleciono, né? Peguei lá o comando copy, seleciono, confirmo, dou uma base de referência, uso meu pan, o meu zoom e coloco ele aqui dentro de cada ambiente, porque depois eu só vou editar cada nome, certo? E aqui onde vai ser a churrasqueira, eu vou deixar ele aqui, embora eu não tenha colocado a churrasqueira ainda. E aqui eu vou chamar de garagem também, vou deixar. Beleza. Então, copiei tudo, dou um Enter, ou no teclado, ou no mouse. E aí, aqui está. Não é tudo churrasqueira, né? Então, para alterar, eu digito ED. Para editar o texto. ED, Enter. Vou começar por aqui. Clico e seleciono, ao invés de churrasqueira, aqui é a garagem. Perfeito. Aqui é o dormitório. ED de novo, Enter, clico, escrevo dormitório. Aqui, ED, é a suíte. Não precisa colocar suíte 1, porque só tem ela mesmo. É a suíte. Vou posicionar esse texto mais para o centro aqui do ambiente. E vou aproveitar copiar um texto para chamar o banho aqui da suíte. Seleciono, confirmo, dou uma base de referência, trago para dentro do ambiente o texto, dá o ESC para soltar, vou dar um ED para editar, clico no texto e W.C. Aqui o meu banheirinho. Vou posicionar melhor, clico, confirmo, tá aqui, perfeito. Agora vamos editar os outros nomes. ED de novo, aqui vai ser a minha sala, apago o resto, edito aqui, só dá 2 cliques, tá, pessoal? Só dá 2 cliques no texto, ele já abre para editar. Não necessariamente tem que digitar o ED. Como eu já falei, no AutoCAD
você pode executar obter o mesmo resultado de várias formas. Então, aqui vão ser 2 linhas de texto, né? No caso, é cozinha americana. Então, cozinha, enter, americana, na linha de baixo. Eu quero que esse texto fique na vertical, então eu dou um rotate no meu texto. Clico no comando, clico no texto, confirmo, uma base de referência, vou digitar 90 graus para ele rotacionar, enter, tá aqui. Ótimo. Tenho outro banheiro aqui, vou dar 2 cliques, chamar de w.c, ponto, dar um pan e vou chamar aqui de lavanderia, ou com ED ou dando 2 cliques. Dei 2 cliques, lavanderia. Muito bem. Vou desenhar a soleirinha aqui, ó. Layer piso. Soleira nada mais é do que 2 linhas paralelas. Ou eu desenho as 2 linhas, ou eu desenho uma linha do offset. Aqui eu também tenho uma linha de piso mesmo, da lavanderia, tá? E a soleira aqui na porta de entrada, que está faltando, então eu desenho aqui, eu sei que a espessura é 0,25, offset 0,25, enter, desse ponto para dentro. Muito bom, muito bom. O que tá faltando, pessoal? Vamos colocar a churrasqueira com todos os itens ali? Eu tenho que fazer meu ponto de referência. O de vocês, o bloquinho já vai estar acertado, tá? O meu aqui, já coloquei meu ponto de referência, que é esse canto. Eu vou... e aqui também a minha pia tá fora do lugar. Uma hora que eu movi deve ter saído. Já vou organizá-la. Tá certinho a minha cuba. A minha cuba dupla, né? Tá bem bonito aqui os itens da churrascaria. Tem forno de pizza, a projeção dele. Tem aqui um outro forninho, tem um fogão maravilhoso de 5 bocas. Uma geladeira, que eu vou pôr aqui mais para trás também. O de vocês já vai tudo certinho. E aqui os banquinhos, a bancada e os banquinhos. Ok. Então, eu vou copiar a churrasqueira, seleciono tudo que faz parte da churrasqueira, confirmo, dou o meu ponto de referência, que é esse canto aqui, e levo para cá. Tá ótimo, ficou no lugar perfeito. Dou um ESC para ele abandonar e soltar, porque eu não quero copiar a churrasqueira em nenhum outro lugar. Dou ESC, soltou, tá ótimo. Esse aqui tá o meu desenho. O que tá faltando para finalizar, pessoal? Isso aí. Falta cotar e colocar a chura. Vamos cotar o nosso desenho? Vem aqui no layer, cota. Vou nesse daqui que tá em vermelhinho, que eu tinha criado. Vou começar com as medidas internas do desenho, né? Eu já coloquei aqui, o seu desenho já vai vir com essa cota configurada, tá?
Então, tudo certo. Vou dar um zoom. Eu só não sei se o que tá corrente é a cota interna ou a cota externa. Venho aqui na anotação. Vou dar uma olhada aqui nos tipos de cota. Aqui, 1/100. A cota interna, tá vendo? Essa aqui não tem linhas. Então, essa é a minha cota interna. A externa é essa daqui, que eu chamei de linha 1/100, e essa aqui só 1/100. Então, vamos começar nela. Vou cotar linearmente, então, clico aqui, cota linear. Primeiro clique para selecionar o comando. Eu quero cotar desse ponto até esse ponto, e a cota vai parar exatamente aqui. Ok, tá certinho, 3 metros. Agora, a outra cota, desse ponto até aqui a linha do guarda-roupa, 2,54. Clico onde eu quero parar. Pessoal, aqui é clique, tá? Não é enter. Se eu der um enter aqui, ó, vamos dar um enter. O que vai acontecer? Ele abre essa janela. Se eu der outro enter, a cota some. Então, tem muito aluno que me fala, professora, eu não consigo cotar, a cota tá sumindo. Então, a cota funciona com 3 cliques. Então, um clique primeiro. O clique é o botão da esquerda. Eu clico para selecionar o comando. Clico no ponto de extremidade. Clico no outro ponto de extremidade e clico aonde eu vou parar com a minha cota. Então, trago aqui para baixo. Quero aqui, dou um clique e não um enter. Dei um clique, ele parou e já saiu do comando. Vamos para o outro dormitório aqui. Então, cota linear. Vou pegar dessa paredinha até essa outra parede, 2,75. Ótimo. Cota linear. Desse ponto até esse ponto, 3 metros. Vamos cotar aqui o banheiro. Linear também. Dessa extremidade a essa extremidade, 1,09. Isso aí. Dessa extremidade a essa extremidade, 1,85. Pessoal, o que pode acontecer, né? Então, tá vendo que 1,85 ficou muito em cima aqui da linha do box. Então, eu posso clicar sem nenhum comando no número da cota. Clicar, o que a gente vai fazer agora é esquentar o grips. Então, eu clico aqui, ó, nesse gripzinho aqui do meio, ele vai ficar vermelho. E aí, eu trago ele para baixo. Ele não tá deixando porque tá centralizado. Tudo bem. Tem pouco espaço. Tudo bem, a gente vai mexer com grips em outro momento. Deixa ele assim mesmo. A única coisa que a gente pode fazer é, na hora de mandar imprimir, pedir para o que tá em vermelho sair mais forte do que tá em cian, tá? Na próxima aula, a gente já vai estar configurando a plotagem desse projetinho. A minha intenção é, na próxima aula, fazer uma fachadinha dessa casa e um corte para depois a gente colocar na folha e mandar imprimir mesmo, criar o PLT, né, que é o arquivo que a gente manda para a gráfica para imprimir, ou criar PDF para a gente mandar para o nosso cliente, ou também mandar para imprimir. Tá certo? Então, vamos lá. Terminar de cotar aqui a cozinha americana.
eu quero saber o valor dessa extremidade até essa extremidade. Tá aqui 4 metros, perfeito. Agora, dessa extremidade até essa extremidade, 6,68, ótimo. Esse banheirinho agora, dessa extremidade até essa extremidade, 1,20. Daqui até aqui, 2,55. Eu vou mover o texto WC para não ficar em cima da cota. E vou cotar também aqui o corredor dessa extremidade a essa extremidade, 1,20. Tá ótimo. E aqui, daqui até aqui, 1,35. A lavanderia vamos cotar também. Daqui até aqui tem 4,40. E daqui até aqui eu tenho 1,85. Perfeito. O que tá faltando aqui, pessoal? Colocar as achuras, né? Depois vamos trabalhar na garagem. Então, eu vou pôr no layer hatch. Não lembro se a gente tinha criado. Se ele não tiver aqui, eu tenho um layer chamado solid. Tá perfeito. Vou usá-lo. Então, coloco ele para ser o layer corrente. E vou usar um hatch aqui. Vou criar uma achura. Então, clico no comando, botão da esquerda. O solid já tá corrente. Não, desculpa, é esse que tá corrente. Clico no solid. Clico no select points, ou selecionar pontos. Clico aqui dentro. Vou fazer primeiro o sólido aqui dos pilares. Clico, confirmo. Dá um enter. A achura eu gosto de fazer por partes, tá? Não gosto de selecionar tudo ao mesmo tempo, porque às vezes você precisa fazer uma alteração no seu desenho e aí você tem que apagar a achura, né? Vamos supor que aqui não seja 4 metros, você vai ter que aumentar, vai ter que dar um stretch. Então, se você tiver que apagar aquela achura, aí vai apagar as achuras de tudo. Então, a achura eu vou fazendo por partes. Dá mais trabalho, mas na hora de fazer uma alteração, dá menos retrabalho. Por isso que é importante não fazer tudo de uma vez. Então, clico aqui com o botão da esquerda, é o solid que tá corrente, seleciono os pontos, vou fazer aqui, tá? Pegou direitinho, dou enter, ok. Pego de novo o comando, seleciono o ponto, vou aqui, ok. Vamos lá de novo, seleciona pontos, clico sempre na parte interna, ele verifica se tá tudo fechado, se tá tudo certo. Enter, ok. Volta aqui. Hatch. Clica no Select Points. Vou por aqui. Vou aproveitar por aqui também. Enter. Hatch. Onde mais tem alvenaria, eu vou tá colocando essa achurinha. Enter. Volto lá. Select Points. Clico. Enter. Tá ótimo, é isso aí. Coloquei toda a achura. Agora, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar um portão de pedestre aqui, um portão de pedestre mais ou menos aqui. Vou colocar um portão de garagem. E aqui eu vou pôr um jardinzinho, e aqui eu vou colocar os meus carros.
Tá bom. Então, vou começar colocando o carro. Vou copiar o meu carro aqui gigante, minha minivan. Vou trazê-la para cá. E do lado, eu vou colocar outra. Tá bom. Ótimo. Vou colocar um portãozinho de pedestre aqui. Vou dar um offset de 0,1. Colocar um portão de 0,8. Outro offset. Aí, para a linha chegar até aqui, você lembra que é o Extend? Seleciono o comando, até onde eu quero que chegue, confirme com Enter o que vai chegar, esse e esse. E pronto. Agora eu dou o trim. Tá. Cortei. Vou desenhar aqui o meu portãozinho no layer caixilho. Vai começar aqui. Vou ligar o F8. Vai ser uma linha de 0,8. Enter. E vou fazer um círculo que vai iniciar nesse ponto, abrir até aqui e dar um trim dessa linha confirma. Apaguei. Tá ótimo. Agora, pessoal, vamos fazer o outro portãozinho aqui, ó. Vou dar um ponto de referência. Aqui eu sabia que tinha 2,35. E eu quero que daqui ande 80 o meu portão. Então, eu pego uma linha de referência daqui para cá, né? É exatamente 2,35 essa distância. Então, desenho essa linha. Ao invés de dar o offset, trim, eu vou copiar esse portãozinho aqui, ó. Então, copio esse modo de seleção aqui, ó, que pega tudo inteiro, que é diferente desse, né? Pego tudo inteiro, clico, confirmo, meu ponto de referência, meu ponto de chegada, tá ótimo. Então, tiro essa linha e dou um trim. Minhas duas referências são essa linha e essa linha. Confirmo com Enter e clico no que vai aparar aqui dentro. Então, eu tenho aqui já os meus 2 portões de pedestre. Falta criar um portão de garagem. Eu acho que eu vou colocar esse meu carro um pouquinho mais para cá. Aliás, vou mover tudo mais para cá. Tá bom. E eu vou deixar uns 50 centímetros daqui para cá. E aí, eu vou pôr um portão de 5 metros. Um offset de 50 centímetros, 0,5 metros. Dessa linha aqui, ó, para cá. E aí, eu vou ter um portão de 5 metros, mas eu vou dar 2 offset de 2,5, Enter. Vocês já vão entender por quê. Pra cá. Isso aí. O que vai acontecer? Eu vou ter... Primeiro eu vou aparar, tá? Desse ponto de referência até esse ponto de referência. Confirma, eu vou aparar essas duas linhas aqui.
posso apagar essa pequenininha que eu não vou usá-la. Tá, então, agora pro lado de fora vai abrir esse portão, né? É como uma porta, só que grande. Então, peguei uma linha, desse ponto para baixo, 2,5, enter. Do outro lado também, desse ponto para baixo, 2,5, enter. Saio do comando e vou dar um círculo que inicia nesse ponto com raio 2,5. Do outro lado a mesma coisa, um círculo que inicia aqui com raio 2,5, enter. Tá aqui. E agora é só dar o trim, o aparar. Então, clico em todas as referências, confirmo e clico no que vai embora. Tá certinho. A única coisa que falta aqui, acho que são duas coisas. Vamos colocar o jardim, né? E vamos cotar externamente o desenho. Então, o jardim é essas duas plantinhas que eu vou copiar. Seleciono, confirmo, dou uma base de referência qualquer, vou desligar o F8. Tá aqui. Tem uma árvore, tem uma planta menor. Eu posso também ter aqui um outro jardim, tá? Com divisa, depois vocês podem criar, podem deixar diferente do meu. Então, tá aqui. Tudo certo? Só tá faltando cotar externamente o meu desenho. Vamos lá? Vamos cotar externamente? A cota externa a gente usou uma anotação. A cota externa vai ser essa daqui, ó. Que é a cota que já vem com as linhas de referência. Eu venho aqui na anotação. Na parte de cota, eu vou escolher o estilo de cota. Eu vou pegar essa linha 1/100, que já está configurado do tamanho certo. E eu vou começar a desenhar minha cota, né? Eu fui nessa parte de anotação para selecionar o que eu quero que fique corrente. E eu venho aqui no linear para fazer o desenho da cota. Então, dessa extremidade até essa extremidade, sobe 11,40. Gente, mas tá no layer errado. Tô no layer caixilho, e agora? Eu vou fazer o match. Propriedades, componentes, clico na base, clico no que vai mudar, tá tudo certo. E agora eu mudo antes, para depois não ter que ficar dando match, tá? Por que que tá dessa cor? Porque foi configurada dessa cor. Então, mas não tem problema. Não tem problema que ela não tá vermelha. Vamos fazer aqui outra cota do tamanho da nossa divisa aqui do terreno. Aqui tem 20 metros. Aqui eu dou um match para ficar vermelhinho, né? Ficar igual. Tá configurado e tá aqui o nosso projetinho da nossa primeira casinha, que é a nossa aula 5, né? Para a aula 4 não ficar muito extensa, então ela foi dividida também em duas. O projeto tá bem bonitinho. O que a gente pode fazer? Pode apagar o que a gente não tá usando, os bloquinhos. Não se preocupa, pode apagar daqui, porque existe um arquivo chamado bloco, né?
E ele já tem todas essas coisas. E agora eu vou dar o que eu falei para vocês. Vamos chamar o comando purg. A gente vai limpar. P-U-R-G-E, purge, enter. A gente vai eliminar tudo que eu não estou usando, mas está na memória do meu desenho. Eliminar este item, ou limpar todos os itens, ignorar esse item, ou limpar todos, tá, pessoal? Você não está limpando o bloco, você não está limpando os desenhos da churrasqueira, da cama, você está limpando aquele que você trouxe antes de você explodir. Então, faz bem limpá-lo. Vou eliminar esse item. Aí, ó, ele tá eliminando o bloco D29. Elimina também. D30, que são as coisas que vieram junto. Então, para eu não ter que ficar clicando de um em um, eu clico no limpar todos. De novo aqui, limpar todos. Fechar. Tá certo. O desenho deve ter... Já é um desenho pequeno, de memória, né? De tamanho assim, de quantos megabytes. E agora, depois que a gente dá o purg, ele fica ainda menorzinho, tá bom? Então, vamos salvar o nosso projeto 1 e na próxima aula a gente vai fazer a fachada, o corte. Vamos colocar numa folha de prefeitura, né? Usar aqui a parte de layout, porque por enquanto a gente está só no model. Então, a gente vai usar o layout, colocar tudo direitinho. Em alguns lugares a gente liga os layers, em outros lugares a gente desliga os layers. Vamos para uma parte mais avançada do AutoCAD. E se der tempo, na próxima aula também a gente manda plotar, criar o PLT. Se não, fica para uma aula 7. Tá? Essa foi a aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar um save aqui. E vou pedir para fechar. E até a próxima. Obrigada.